Não esqueça de ajudar o canal, se inscreva agora e clique no sininho, compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos. Deixe também seu comentário. Nestas séries de vídeos que eu estou fazendo sobre história, no caso, história antiga, eu vivo falando que o Império Babilônico nunca existiu. E realmente, nunca existiu o Império Babilônico propriamente dito. Nunca existiu um reino da Babilônia. O que existiu foram povos que dominaram a região da Suméria, que se identificavam com o nome de suas respectivas tribos. Por exemplo, quando os assírios dominaram a região, eles chamavam a região da Suméria de Reino da Assíria. Quando os acádios dominaram a região da Suméria, eles chamavam a região de Reino da Acádia. Mesma coisa os gútios, os hititas, os elamitas. Cada povo que dominou a Suméria como um todo chamou a região com o nome da sua tribo, do seu clã, da sua família. Se os gútios dominavam a região, então a região se chamava Reino dos Gútios. Se os elamitas dominaram a região, eles chamavam de Reino Elamita, e assim sucessivamente. Muitos povos dominaram a região da Suméria, tais como os acádios, gútios, hititas, elamitas e assírios, por exemplo. E nenhum destes povos chamou a região de Reino Babilônico, ou Reino da Babilônia, ou Império Babilônico. Acontece que a cidade sumeriana de Babel foi sede governamental de famílias poderosíssimas, e elas montaram reinos potentes e importantes. Por ora, o que se sabe, segundo a arqueologia, é que foram 3 tribos, ou seja, 3 famílias poderosas que fizeram da cidade sumeriana de Babel a sede de seus fortíssimos reinos. É isso mesmo. A cidade de Babel foi fundada pelos sumérios. E dentro do contexto histórico, vai ser errado chamar a cidade sumeriana de Babel de Babilônia. Este termo não existia na época. E estas famílias ricas, poderosíssimas, que montaram a sede de seus reinos na cidade sumeriana de Babel foram o clã ou tribo dos amoritas, cassitas e dos caldeus. Estas famílias fizeram da cidade de Babel a sede de seus poderosos reinados. Vamos começar com os amoritas. A tribo dos amoritas foi o primeiro clã a fazer da cidade sumeriana de Babel a sede de seu reinado. O poderoso reinado dos amoritas começou com o rei Sumu-Abum, fundador do Império Amorita. Sumu-Abum reinou por 13 anos. O reino amorita durou 300 anos, que foi de 1895 até 1595. Foram no total 11 reis amoritas que governaram seu império, chamando, claro, este império de Império Amorita. Eles não chamavam o seu reino de Reino Babilônico. O famoso rei Hammurabi, que reinou por 42 anos, também chamava o seu vasto reinado de Reino Amorita, e não de Reino Babilônico ou Império Babilônico. O último rei amorita é o rei Samsuditana, que perde seu reinado para a tribo dos hititas da Turquia. No caso, o rei hitita Mursil é quem derrota o rei Samsuditana. Com a queda do clã dos amoritas, os cassitas tomam o lugar que um dia foi da tribo dos amoritas. E falando em cassitas, os cassitas foram a segunda tribo a mandar na região da Suméria, tendo como sede a cidade sumeriana de Babel como a sede de seu reinado. O seu reino poderoso ficou conhecido como Reino Cassita. Outra vez, não vemos esta tribo chamar seu reinado de Império Babilônico e nem de Reinado Babilônico. Eles chamavam seu vasto e poderoso reinado de Reino Cassita. O Reino Cassita durou 440 anos, que foi de 1595 a 1155 a.C. O primeiro rei cassita foi o rei Gandas, que reinou por 26 anos. Foram mais de 18 reis cassitas que governaram a Suméria, e tendo a cidade sumeriana de Babel como a capital, ou seja, a sede de seu poderoso e vasto
reinado. O último rei cassita foi o rei Enlil-nadin-Narê. Ele reinou somente por 2 anos. Enlil-nadin-Narê perdeu seu reinado para o rei elamita Sutruk-Nakhunti. A coroa do país foi para o seu filho Kutir-Nakhunti III. O rei cassita Enlil-nadin-Narê até que tentou lutar contra o domínio dos elamitas, mas não teve jeito. Os elamitas, sob o comando do rei Sutruk-Nakhunti e depois de seu filho Kutir-Nakhunti, agiram com força contra os rebeldes. E após 2 anos de luta, os cassitas foram completamente derrotados e o rei Enlil-nadin-Narê foi capturado. Depois dos cassitas, os elamitas, óbvio, vão mandar na região. Depois dos elamitas, os assírios. E depois dos assírios, os caldeus. E tanto os elamitas quanto os assírios não chamaram a região de Reino Babilônico ou Império Babilônico. Com os caldeus, o poder muda de mãos. Esta família poderosa comanda toda a região da Suméria e estabelece a cidade sumeriana de Babel como a sede de seu reinado. Os caldeus foram os últimos a ter a cidade sumeriana de Babel como a capital de seu vasto império, de seu vasto reinado. O reino caldeu durou 87 anos e foi de 626 a.C. até 539 a.C. A família dos caldeus não são originários da cidade de Babel, como se pensa. Eles são originários da cidade de Uruk, que hoje é o Iraque, como conhecemos. Nabopolassar é o patriarca da família dos caldeus. Ele é pai de Nabucodonosor I, que por sua vez é pai de Nabopolassar, que derrota o último rei assírio, que foi o rei Assur-ubalite II. O rei caldeu Nabopolassar é pai de Nabucodonosor II e é Nabucodonosor II que invade Judá e leva o povo cativo para Babel. As pessoas não entendem que tanto os acádios, os gútios, os amoritas, hititas, cassitas, elamitas, assírios, caldeus, etc., sempre quando invadiam um território e comandavam a região, eles deportavam as pessoas de suas terras originais e espalhavam para o seu império. Assim aconteceu com todos os líderes da região. E com Nabopolassar e depois Nabucodonosor II não foi diferente. Nabucodonosor II, por exemplo, quando invadiu Jerusalém, ele levou o povo cativo para a vastidão do seu império. O povo foi espalhado para o seu enorme e gigantesco império. O povo de Israel não foi para a Babilônia. Não existia esse termo. O povo de Israel, como todos os povos invadidos e dominados, foram espalhados pelo império de Nabucodonosor II. Ou seja, o povo de Israel foi espalhado pelo reino dos caldeus. É claro que muitas pessoas foram para Babel, só que o território de Babel não foi a única região que recebeu os cativos de Judá. Todo o império de Nabucodonosor recebeu essas pessoas. Famílias foram separadas, amigos foram separados, pessoas que se conheciam nunca mais se viram. O pai era separado do filho, o irmão separado da irmã, os amigos eram separados e eles foram escravos. Eles nunca mais se viram. Raro eram as vezes que um grupo de amigos ou de familiares ficavam sendo escravos na mesma cidade, na mesma região. Raro eram estes casos, porque o costume da época era separar as famílias, separar os amigos. E os caldeus não chamavam o seu reinado de reino babilônico ou de império babilônico. Os caldeus chamavam o seu vasto reinado de reino caldeu. A cidade de Babel foi sempre conhecida como Cidade de Babel. Nunca foi mencionado o termo Babilônia pelos moradores da região ou pelas tribos que governaram a cidade ou região da Suméria. Quanto à Torre de Babel, nem sequer se soube deste nome na época. Pelo menos as pessoas que moravam lá naquele período não conheceram este termo Torre de Babel. Este termo surge milênios depois. Acontece que todos os lugares têm os famosos templos religiosos. E temos aqui no Brasil, hoje em dia, na atualidade, templos religiosos. E infelizmente temos mais
templos religiosos do que escolas. É uma pena. E na época não era diferente. O que se chama erroneamente de Torre de Babel, na verdade, era simplesmente um templo religioso que eles chamavam de Ziggurat ou Etemenanque. Estes templos religiosos, no futuro, irá inspirar os egípcios ao construírem suas famosas pirâmides. Um fato bem curioso que ninguém menciona são os tão chamados primeiro e segundo impérios babilônicos. Isso não faz sentido, pois o reino amorita durou 300 anos, o reino cassita durou 440 anos e o reino caldeu durou somente 87 anos. Forçam da barra, o que é errado. Dá pra, entre aspas, dizer que o reino da Caldeia durou 100 anos, mas não dá para ir mais longe que isto. E ainda por cima, é bem errado. E aí, o menor dos reinos, que durou só 87 anos, é o mais famoso e acreditado erroneamente como sendo o mais poderoso, quando na verdade ele não foi o mais poderoso. O reino amorita, que foi muito mais poderoso do que o reino caldeu, durou 300 anos, e o maior deles, que foi o reino cassita, durou 440 anos. E ninguém conhece e ninguém fala do reino cassita, que foi o reino que durou mais tempo, foi o mais influente e o mais poderoso dentre estes três, que comandou, a partir da cidade sumeriana de Babel, o seu reinado. Por que cargas d'água? Então, o menor dos reinos é o mais famoso do que os reinos que duraram mais. Como eu disse e repito, o reino cassita ninguém conhece e é o que mais durou. E dos que governaram, como tendo Babel como sede de seu reinado, de longe é o mais influente dos três. Tem alguma coisa errada aí. E outra, nenhum destes clãs chamaram seus reinados de reinos babilônicos. A cidade sumeriana de Babel, que tinha o deus Marduk como patrono, foi apenas a sede destes reinos. E os que vão discordar desta verdade absoluta, pode até dizer: ai, é que o nome Babilônia vem devido ao cativeiro judeu. Mas acontece que o cativeiro israelita, causado pelo rei assírio Salmanassar V, foi muito maior e muito mais notório na época do que o cativeiro judeu. Isto porque o reino do norte de Israel era mais rico, era mais próspero do que o reino de Judá do sul. E isso também ninguém fala. Nunca existiu Império Babilônico. O Império Babilônico nunca existiu. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.